Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Qual é o valor do sofrimento? Ou, como dizia o Pequeno Príncipe, para que servem os espinhos? O sofrimento é um subproduto do pecado, que Jesus, porém, soube reciclar e aproveitar, tornando matéria-prima da redenção. Assim explica aquele autor francês, poeta Michel Quist, no seu livro Construir o Homem e o Mundo. O sofrimento não estava nos planos de Deus, porque o homem gozaria da impassibilidade, poder não sofrer, e da imortalidade, não morrer. São dons que Deus acrescentou à natureza humana, porque nós, por natureza, somos suscetíveis à dor e à morte. Mas, no estado de justiça original, nossos pais não sofreriam, embora tivessem um sistema nervoso para sentir dor, nem morreriam, embora o seu corpo fosse por natureza mortal, receberia o dom da préternatural da imortalidade. Depois da queda original, uma das trágicas consequências foi a perda da impassibilidade e da imortalidade. Agora nós sofremos, morremos, e esta vida, se não fosse redimida, e esta vida sofredora que todos nós passamos, se ela não fosse redimida por Cristo, seria, nas palavras de Dom Manuel Pestana, uma piada de muito mau gosto. Como é que agora nós entendemos o sentido do sofrimento? A resposta é uma só, é olhando para Jesus crucificado. Ele deu a vida por nós, e nós agora devemos dar a vida pelo irmão. Ele nos amou primeiro. Quando Pedro queria impedir Jesus de seguir o seu caminho em direção ao Calvário, quando Pedro chamou Jesus à parte e disse: Senhor, não fale assim, isso nunca vai te acontecer, Pedro foi repreendido. Jesus lhe disse: afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço. Tu não tens o senso das coisas de Deus, mas dos homens. Pedro, sem o saber e sem o querer, estava impedindo Jesus de cumprir um desígnio do Pai. Aquele desígnio é que ele fosse morto, fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia, entregando sua vida em resgate pela salvação de muitos. O resgate é um preço que se dá para a libertação de um prisioneiro. Um escravo pode ser remido, resgatado. Jesus veio fazer esse resgate por nós. Como fomos nós que pecamos e não ele, ele se fez um de nós. Ele era Deus, não era homem. Fez-se homem aquilo que ele não era. Ele assumiu no seio puríssimo da bem-aventurada Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, mas se fez homem pela nossa salvação
e por nossa causa ofereceu-se ao Pai como cordeiro imolado, cordeiro de Deus, cordeiro que tira o pecado do mundo, cordeiro em cujo sangue as almas dos que estão no céu lavaram as suas vestes e agora estão de vestes brancas com palmas na mão, naquela cena do Apocalipse. O sofrimento, se não fosse redimido por Cristo, ele teria uma ideia de escândalo, alguma coisa que bloquearia a razão. Por que eu sofro? Não sei. E o pior do que não saber por quê, para que eu sofro? Que valor, que utilidade vou tirar da dor que eu não posso impedir que seja inerente à minha natureza? Quando você é obrigado a fazer ou a sofrer uma coisa e não sabe nem de onde veio aquela sujeição e nem sabe qual é a utilidade, você parece que está aqui à mercê do acaso. Como dizem ou pensam os materialistas, o homem descende do macaco e ele vai para o nada. E esta vida é uma perda de tempo contínua. É um desesperançar-se para sempre. Que coisa horrível, não é? Mas não é assim. A vida e o sofrimento que a ela é inerente depois do pecado original tornou-se algo de meritória. Nós vivemos para sofrer com Cristo. E ao sofrer, nós merecemos. E ao merecer, nós temos satisfação pelos nossos pecados, pelos pecados das almas do purgatório, e podemos até ajudar na satisfação, na conversão dos pecadores que ainda estão em pecado e não saíram desse estado para a graça. O sofrimento, embora ele seja duro e permaneça duro, por mais que a gente fale maravilha sobre ele agora não é sem sentido. Ele tem algum significado. Se eu não sei de onde veio o sofrimento, porque ele é sempre um mistério, eu sei pelo menos que ele é uma joia, ele é precioso, ele é o meio para eu alcançar a salvação. Como assim? Já no Antigo Testamento, dizia o livro do Eclesiástico, no capítulo 2, esses livros mais recentes do Antigo Testamento foram retirados da Bíblia por obra de Martinho Lutero. Então, eles não estão na Bíblia protestante. E é muito triste, porque eles contêm uma mensagem tão linda, que é fruto da evolução da revelação divina. Deus se revelou, foi se mostrando cada vez mais ao povo hebreu. Quando estava bem próximo da vinda de Cristo, ele foi revelando coisas que no início não revelava. Vejamos o que diz o Eclesiástico, conhecido também como Sirácida, ou Sabedoria de Jesus, filho de Siraque. O que o Eclesiástico diz no capítulo 2? Filho, se te dedicares a servir ao Senhor, prepara-te para a prova. Endireita teu coração e sê constante. Une-te a Ele e não te separes, a fim de seres exaltado no teu último dia. Tudo o que acontecer, aceita-o. E nas vicissitudes de tua pobre condição, sê paciente. Pois o ouro se prova no fogo, e os eleitos no cadinho da humilhação. Cadinho é um recipiente usado para derreter metais. Ele serve para esquentar o metal e tirar as impurezas. Daí se fala de um cadinho que purifica.
O fogo purifica o ouro, a humilhação purifica a nós, os escolhidos de Deus. Quem Deus escolhe, humilha, porque a humilhação faz conhecer quem nós somos. Fomos feitos do pó, do humus, e humilhação vem de humus. A humilhação, ela tem tanta utilidade desde que nós saibamos aproveitá-la. Confia no Senhor e Ele te ajudará. Endireita teus caminhos e espera nele. Vós que temeis o Senhor, contai com sua misericórdia, e não vos afasteis para não cairdes. Vós que temeis o Senhor, tende confiança nele, e a recompensa não vos faltará. Vós que temeis o Senhor, esperai bens, alegria eterna e misericórdia. Considerai as gerações passadas e vede. Quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Quem perseverou no seu temor e não foi abandonado? Ou quem clamou por ele e ele o desprezou? Porque o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados e salva no dia da tribulação. Bonito, isso é Antigo Testamento, Eclesiástico, capítulo 2. Serve para nos consolar na hora da dor. Se formos bem antes, no livro de Jó, que é um livro mais antigo, que contém dados sobre o sofrimento, mas ainda não tudo, porque é de uma época anterior da revelação, quando Jó foi atormentado por aquele sofrimento que primeiro fez perder todos os seus filhos, os seus familiares, e depois fez perder também a sua saúde. A sua mulher dizia: veja só, por que está guardando a tua integridade? Mas Jó repreendeu a mulher e disse: falas como uma insensata. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? Jó 2, 10. Antes ele já havia dito: o Senhor Deus, o Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1, 14. Assim, Jó é o modelo daquele que sofre, não sabe por que sofre, porque ele não vê na sua consciência nada que pudesse ser causa de um castigo tão grande, mas ele se considera confiante em Deus. Sabe que Deus assim como nos dá os bens, Ele pode também tirar os bens que nos deu. O que Jó não consegue ainda entender, mas quem vai entender mais ou menos será Eliú, um dos companheiros, dos amigos dele que vai visitá-lo, é o valor do sofrimento como purificação. O livro de Jó fala sobre o sofrimento, mas ainda de maneira um pouco primitiva. Já se percebe que o justo pode sofrer aqui na terra, e que não é verdade que quem faz o bem só vai ter coisas boas e quem faz o mal só terá coisas ruins. Nem sempre isso acontece. O justo pode sofrer. O sofrimento deve ser aceito com fé. Mas para que serve o sofrimento? Ainda fica uma interrogaçãozinha no livro de Jó. Se nós formos até o livro de Judite, Judite é outro livro que, para nossa tristeza, foi retirado da Bíblia protestante. No livro de Judite, a protagonista do livro, que é a própria Judite, faz uma advertência àqueles que estão aflitos pela provação. Diz ela, vou ler Judite, capítulo 8, versículo 25 a 27. Apesar de tudo, agradeçamos ao Senhor nosso Deus, que nos põe à prova, como a nossos pais. Lembrai-vos do que ele fez a Abraão, de como provou Isaac, do que aconteceu a Jacó,
na Mesopotâmia da Síria, quando pastoreava as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Como ele os provou para sondar os seus corações, assim também ele não se está vingando de nós, mas é para a advertência que o Senhor açoita os que dele se aproximam. Açoita, faz sofrer, não é por vingança, é por advertência e por provação. Bonita esta doutrina, já no Antigo Testamento. Mas aparece essa doutrina também no livro dos Provérbios, e esta doutrina é citada na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, dirigida aos judeus convertidos ao cristianismo, é uma exortação a manter o ânimo elevado, porque os convertidos sentiam saudades do templo, dos sacrifícios de animais, e tinham a tentação de voltar ao judaísmo depois de terem abraçado a fé e de serem batizados. Então o autor diz no capítulo 12 desta carta, versículos 5 a 8, vós esquecestes a exortação que vos foi dirigida como a filhos. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não desanimes quando Ele corrige, pois o Senhor educa quem ama e castiga todo filho que acolhe. É uma citação do livro dos Provérbios, feita pelo autor da carta aos Hebreus. E ele prossegue: é para a vossa educação que sofreis. Deus vos trata como filhos. Qual é, com efeito, o filho cujo pai não educa? Se estáis privados da educação da qual todos participam, então sois bastardos e não filhos. Comentando esta passagem, Santo Agostinho diz que todo filho Deus castiga, todos, sem exceção. Até o seu Filho único, Jesus Cristo, foi castigado. Com maior razão nós, se quisermos ser filhos e não bastardos, devemos aceitar o castigo, um castigo amoroso, de quem não nos quer o mal, mas o bem. Um castigo doloroso, mas é uma dor permitida por um Pai que não apenas nos ama, que é amor. E se a dor parece insuportável, você imagine o que este Pai está preparando para você. Não faz sentido que um pai, pelo prazer de ver o filho sofrer, permita que ele sofra tanto, a não ser que a glória que seja reservada para ele seja incomparavelmente maior. E isso nos consola, por saber que a gente sofre, mas não é em vão. E o que eu faço com o sofrimento? Não sabe o que fazer com ele? Oferece ao Senhor. Onde? No altar. Mistura a sua dor com a de Cristo, como o padre mistura uma gotinha de água no cálice que vai ser consagrado, porque tudo que você une a Cristo tem valor de eternidade. E aquela oferta que você faz, que por si mesma teria um valor ínfimo, agora unida a Cristo, tem valor também de redenção. Dignai-vos, ó Pai, participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Esta é a oração que o padre faz quando mistura a gota de água ao vinho. Na Santa Missa, no sacrifício eucarístico, podemos oferecer tudo. Tudo aquilo que temos e somos, aquilo que fazemos e aquilo que sofremos. Se a gente entrega, nada daquilo que a gente entrega a Deus fica desperdiçado. E quando o sofrimento parece, como se diz, ininteligível, o que nós podemos fazer? 3 palavrinhas. Eu aceito, eu ofereço, eu agradeço. Eu aceito.
Que remédio? Tem que aceitar? Eu aceito, é o mínimo que podemos fazer em relação ao sofrimento. Até mesmo os que não são cristãos poderiam dizer isso como meio de resignar-se, mas isso é muito pouco. Eu aceito para quê? Eu aceito para completar em minha carne o que falta das tribulações de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Carta aos Colossenses 1, versículo 24. Assim dizia São Paulo. Então, além de dizer eu aceito, eu completo dizendo eu ofereço. Eu te ofereço, Senhor, essas dores. Não entendo para que servem, mas tu sabes. Eu coloco no teu altar. Eu uno as minhas dores às tuas, ao teu sangue e às lágrimas de Maria Santíssima, porque elas devem ter algum valor, se forem misturadas às tuas. Eu aceito, eu ofereço, e se nós tivermos fé no valor do sofrimento, acrescentamos, eu agradeço. Como é que eu vou agradecer por estar sofrendo? Porque eu tenho fé. Eu tenho fé que o sofrimento para mim é uma honra. Como é uma honra? Imagine que você estivesse voltando do campo, suado e pensando em tomar banho e descansar. Alguém chamasse você para carregar a cruz de um condenado. Você se chama Simão, Simão de Cirene. O condenado é Jesus. E você tem que mudar os seus planos. Em vez de descansar, você vai se cansar mais. O que você, porém, não sabia é que aquele a quem você está ajudando a carregar a cruz é o Redentor da humanidade. Ele poderia ter escolhido tantos outros, escolheu você para ajudá-lo na salvação do mundo. Que honra! Que honra, Simão Cirineu! Logo você, hein? Que honra se este Simão Cirineu for eu. Foi a mim que ele escolheu para ter esta dor, para ter esta incompreensão generalizada, para ter esta preocupação que ninguém consegue entender, esta aflição física ou moral, esta asfixia. Foi a mim que ele escolheu. Portanto, para mim é uma honra, porque eu agora posso carregar a cruz e posso também consolar o Imaculado Coração de Maria, porque ela, ao se encontrar com seu filho, não pôde tomar a cruz sobre os seus ombros, mas eu posso. E ao carregar esta cruz não com constrangimento, mas com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria, eu estou sendo, na medida em que eu posso usar essa palavra, co-redentor de Jesus, do mundo, com Jesus e com sua mãe Maria Santíssima. Claro que é uma participação muito pequena, pequeníssima na obra da redenção, mas eu estou participando. Isto é uma maravilha. O sofrimento, que antes era uma coisa mais abjeta do mundo, ele não pode ser querido enquanto sofrimento, porque o sofrimento, como sofrimento, ele é repugnante. Claro, não faz sentido querer a dor pela dor. Aliás, é impossível. Mas sabendo da utilidade que ela tem e do valor que ela encerra e da recompensa que nos está esperada, podemos e devemos nos alegrar pela dor. Aliás, não há escola melhor que a do sofrimento. Na própria carta aos Hebreus, diz no seu capítulo 5, que Cristo, nos dias de sua vida terrestre, eu estou lendo o capítulo 5, versículos 7 a 8, apresentou pedidos e súplicas com veemente clamor e lágrimas àquele que o podia salvar da morte, ou seja, ao Pai. Pai, se for possível,
afasta de mim este cálice. Medo da morte, não, mas ele sofreu naquele momento uma angústia horrível, ao parecer que o seu sofrimento seria inútil. Quantos iriam desprezar o sofrimento deles e ainda iriam pecar e zombar dele? Santa Faustina, naquela novena Divina Misericórdia, no 9º dia está escrito que as almas tíbias foram aquelas que fizeram Jesus dizer: Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Aquelas almas que não querem ser frias nem quentes, aquelas que querem misturar o serviço a Deus e o serviço ao mundo. Mas ainda estas almas têm um remédio. O único remédio delas é recorrer à misericórdia de Deus. Ele fez esse pedido. Eu pergunto, ele foi atendido? Foi. Ele foi salvo da morte? Foi. Como? Ele morreu. Ele foi salvo da morte pela ressurreição. Nem sempre Deus nos atende como nós esperamos ser atendidos, mas Ele nos atende. E foi atendido por causa da sua submissão, por causa do seu temor de Deus, por causa da sua reverência. Jesus sempre obediente. Embora fosse filho, aprendeu, contudo, a obediência pelo sofrimento. Palavras fortes, mas está assim na Bíblia. Jesus, como Deus, nada tinha que aprender. Nunca aprendeu nada, evidentemente. Mas como homem, ele aprendeu o ofício de carpinteiro das mãos de São José. Ele aprendeu várias coisas e, curiosamente, aprendeu a obediência. Que coisa interessante, não é? Ele aprendeu alguma coisa como homem e que lhe foi dada pela dor. A dor ensina tanta coisa. E tantas coisas só aprendemos quando dói. Quando a gente tem um sofrimento grande, uma boa doença, quando a gente cai assim, nossa, e a gente consegue enxergar o mundo com outros olhos. A gente passa a relativizar aquilo que é relativo e a querer só aquilo que é absoluto. O sofrimento, de fato, é semelhante à purificação do metal no fogo. Tanto assim que os gregos faziam um trocadilho. Eles diziam que o sofrimento, que em grego se diz patos, é uma escola, que em grego se diz matos. O sofrimento ensina. Você quer pedir conselhos a uma pessoa que provavelmente vai ter muitas palavras de sabedoria para dizer a você? Pergunte a alguém que ore, evidentemente, pessoa que tem que estar em contato com Deus pela oração. Que ore sempre, mas de preferência alguém que tenha sofrido, que tenha passado pela dor. Pessoas assim, geralmente, são capazes de ensinar tanta coisa para nós, mas tanta coisa. Se até Jesus, que é Deus, aprendeu como homem alguma coisa sofrendo, e nós? O sofrimento, neste sentido, ele é algo que parece insubstituível. Vou dar um exemplo. Quando eu era padre novo, muitas vezes eu havia feito as exéquias dos pais de outras pessoas. Fazia sermão para consolar a família. Mas quando foi o meu pai que morreu, quando eu fui celebrar a missa de corpo presente, tendo na minha frente o corpo morto do meu pai e os mosquitos querendo disputar o corpo dele, ai, Jesus, quando foi o meu pai, que diferença. Eu fiz um sermão procurando agradecer a Deus, porque eu não entendia o motivo, mas sabia que Ele tinha algum motivo com aquela dor que Ele me permitia.
ele sabia a hora certa de levar o meu pai, mas é diferente você falar para os outros e falar para si mesmo também. Pois saibam, foi doloroso, foi muito doloroso, mas a morte do meu pai serviu de um salto na minha vida espiritual. Depois que meu pai morreu, eu consegui aprender tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Além de rezar pelo meu pai, eu tive a experiência aqui com esta semi-orfandade, né? De querer unir-me mais ao meu Pai do céu, ao Divino Pai Eterno. Atualmente, hoje, é a minha mãe que faz aniversário. Parabéns para você. Ela faz quantos aninhos? 80 anos não de vida, 8 anos de nascida. De nascida. 8 anos de vida extrauterina. Se quisermos contar a vida dela, temos que acrescentar aos 80 anos mais 9 meses de gestação. Mas hoje a minha mãe faz 80 anos. E o que é estranho é que na semana passada tudo estava combinado para que neste dia ela estivesse aqui comigo para festejar o seu aniversário de 80 anos. Não é sempre que uma mãe faz 80 anos. Ela estaria comigo aqui em Anápolis. As passagens já estavam compradas. Iria ela, a minha irmã e a minha sobrinha para festejar comigo. E no dia seguinte, amanhã, dia 31 de maio, todos iriam festejar o meu aniversário de 30 anos, meu 30º aniversário sacerdotal, 30 anos de padre. Que coisa bonita, né? Dia 30, minha mãe, 80 anos de nascida. Dia 31, eu, 30 anos de padre. Toda a família reunida para festejar, tudo já estava certinho. De repente, previsto por Deus, mas nós não sabíamos o motivo, a minha mãe, que estava com alguns problemas de tosse, que parecia ser, não sabia o que era. Primeiro pensava que era uma flutuação dos batimentos cardíacos descompassada, depois bronquite, depois asma. De uma hora para outra, ela começa a sentir uma dor enorme no abdômen. Uma dor tão grande que parecia lancinante e insuportável. E ela é levada para o hospital lá de São Paulo, e lá lhe dão morfina, porque para suportar aquela dor, nenhum analgésico era suficiente. E ela pensava, Luiz Carlos, eu acho que dessa vez eu não escapo. Ela falou comigo assim, ao telefone. Mas ela falou ainda com a voz meio fraquinha. Eu aceito, eu ofereço e eu agradeço. Ela achava que não escapava porque pensou que aquela dor seria proveniente de um sangramento este vindo de uma prótese que ela fez há muitos anos na artéria aorta. Se o sangramento viesse de lá, seria realmente muito complicado, seria terrível, né? Como é que iria estancar o sangramento de uma prótese em uma artéria, né? Mas depois veio a novidade. Não, o sangramento não vem de lá. Veio de um vaso, mas não de uma artéria, que começou a sangrar e agora criou-se um hematoma. O hematoma é uma coleção de sangue muito grande. E aquele hematoma estava causando essa dor abdominal tão grande nela. Tá bom. Assim conseguiu-se fazer algum alívio. O quadro dela já não é mais grave, ela é moderado ou leve. Talvez ela tenha que fazer transfusão. Tá bom. Então minha mãe
ficaria internada no Hospital Santa Paula, em observação. E a minha irmã iria para lá para acompanhá-la. Nada mais lógico, certo? Minha irmã caçula, caçula que já tem 50 anos, iria ficar acompanhando minha mãe. E ela estava no estacionamento, preparando toda a chegada até o hospital, estava caminhando, ela caiu e fraturou a costela na mureta do estacionamento. Caiu no chão e fraturou a costela de tal maneira que ela se tornou vítima de uma dor agudíssima. Qualquer movimento causava dor. E ela teve que ir para o hospital, não para ajudar minha mãe, mas para ser internada também. Se antes era minha mãe que estava sofrendo, agora minha irmã queria ajudar a minha mãe, também vai lá no hospital para sofrer. Mas o que é isso? Parece que foi a aprovação de Jó. Deus está permitindo alguma coisa. E o quadro de ambas se torna de tal modo que a passagem se tornou inútil, tivemos que cancelá-la. Nem a minha irmã Ana Rosa, nem a minha mãe, Maria Teresa, tiveram condições físicas mínimas de poder entrar no avião para fazer esta viagem até aqui, em Anápolis. E a minha sobrinha, a Carolina, a única que estava bem de saúde, ficou acompanhando a minha mãe. Que coisa, hein? Que coisa! Tudo estava preparado para hoje ser uma festa, hoje e amanhã. Mas Deus dispôs de outro modo. Por quê? Ele sabe. Mas a resposta só pode ser uma, por amor. Porque Deus é amor, Ele só pode fazer ou permitir algo por amor. Por isso, bendito seja o nome do Senhor. Devemos bendizer a Deus assim. E o quadro da minha irmã é de dor, e ela tem que ficar paralisada na cama, porque a dor na costela, causada por uma queda, ela não para se você não fizer imobilização. É uma dor muito aguda e ela vai cessar quando houver a cicatrização, né? Quando a costela se cicatrizar nas partes que foram fraturadas. Mas isso demora, isso dói. Isso é uma prova para a paciência dela. O que foi que ela fez para merecer esse sofrimento? Mas que pergunta, hein? Jesus não fez nada. Ele sofreu. E nós? Temos que perguntar o que nós fizemos para sofrer? Na verdade, se nós mereceríamos o inferno, tudo mais que nós sofremos aqui é pouca coisa, é café pequeno. Mas, além disso, o sofrimento, se nós oferecermos a Ele, que já sofreu antes de nós, por nossa causa e em nosso favor, tem valor de redenção, tem valor de eternidade. Nada se perde daquilo que é oferecido no altar. Então, na verdade, é só fisicamente a nossa distância. Minha mãe está em São Paulo. Talvez ela esteja ouvindo esta transmissão aqui. Alô, mamãe! A minha irmã também está em São Paulo. Está na sua casa, mas não pode nem sequer visitar a minha mãe que está na UTI do hospital. Mas a distância é só física. Nós estamos unidos pela dor, unidos pelo amor ao Deus, unidos pelo altar. Porque eu, na Santa Missa, que tenho celebrado todos os dias pedindo a saúde da minha mãe, da minha irmã, e que vou celebrar amanhã em ação de graças pelos meus 30 anos de padre, eu estou
agindo na pessoa de Cristo para tornar presente sobre o altar o sacrifício incruento do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo das aparências do pão e do vinho, em memória do sacrifício da cruz. Por isso, nós, embora estejamos distantes, comungamos do mesmo corpo quando recebemos o sacramento da comunhão, oferecemos o mesmo sacrifício quando participamos da Santa Missa, esperamos a mesma recompensa, que é ver a Deus face a face, e temos uma alegria que coexiste com essa dor. Essa é a alegria de saber que nada se perde. Jesus mandou que se recolhesse cada pedaço do pão que ele havia multiplicado para as multidões do deserto. Cuidado para que nada se perca. Quanto mais ele não deixará que se perca nada daquilo que nós estamos sofrendo. Um dos salmos diz: Senhor, em meu exílio vós recolhestes cada lágrima no vosso odre. O odre é aquele recipiente de couro para guardar líquidos como vinho ou azeite. Diz a Bíblia que Deus, no seu odre, recolhe cada uma das lágrimas que nós sofremos. Nada é desperdiçado. Os que em lágrimas semeiam, ceifarão com alegria. É o salmo do retorno do exílio à Palestina. Nós também estamos aqui. Se esta terra é um vale de lágrimas, são lágrimas cheias de esperança. Não são lágrimas desesperadoras, não são lágrimas de quem dá gritos de histeria, arranca os cabelos e arranha as paredes. Não! A gente sofre, mas sabe que sofre com sentido, com uma utilidade. E que o sofrimento, na atual economia da redenção, ele é o caminho que Jesus deixou para nós. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Porque quem quiser conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, conservá-la para a vida eterna. Tivemos uma experiência desagradável também nesta sexta-feira. Um dos membros da nossa comunidade, o Fábio e a Elaine, sofreram um aborto espontâneo de um neném tão pequenino, que tiveram que batizar perfurando o saco gestacional para que, ao derramar água, a criança recebesse a água, para que a água entrasse em contato com a pele da criança. É uma experiência dolorosa para um casal que já tinha o neném dentro de si. Eles não iam ter neném porque já tinham, nem iriam ganhar neném porque já havia ganhado. Faltava que a mãe desse à luz para que nós ganhássemos. E ela não pôde fazer isso. Por quê? Não sabemos. Mas sabemos que Deus nada permite por maldade. É para a nossa aprovação que o Senhor nos corrige, nos castiga. Ele nos educa como filhos. E assim, é bom a gente saber que tem um intercessor no céu, que é da nossa família. É bonito que um dia nós vamos encontrar também. O caso da minha mãe, eu não estou tão preocupado em evitar a morte dela, que é inevitável. Um dia ela vai morrer, claro. Mas eu queria que quando ela morresse, ela não passasse pelo purgatório, que ela fosse ao céu em voo direto, sem escalas. Por quê? Porque o purgatório é muito triste, na minha opinião. E eu não quero passar por lá. E não quero que a minha mãe passe. O purgatório é como uma segunda chance para quem não levou Deus a sério aqui na Terra. Para quem desperdiçou o tempo, não aproveitou as ocasiões de fazer o bem e suportar o mal. Deus dá como segunda chance que você, após a morte, sofra, mas aí sem já merecimentos.
só para descontar penas, mas sem merecer nada. Que triste, né? Eu queria que a minha mãe, quando morresse, tivesse já chegado àquele grau de santidade que ela não precisasse mesmo passar pelo purgatório. O estado dela está bastante difícil de dizer, porque de um modo ela toma anticoagulantes para tratar o tromboembolismo pulmonar, né? E de outro, se usar anticoagulantes, ela pode também causar o sangramento que deu origem ao hematoma. Então, fica assim num balanceamento, né? Os médicos estão sempre tentando balancear uma terapia com a outra. Só Deus mesmo pode dizer o que nós podemos fazer para a cura dela. Mas, quando Deus nos prepara uma coisa muito diferente como essa, que ninguém pensava, eu espero também que uma coisa muito boa, quem sabe a revogação da decisão Roe versus Wade nos Estados Unidos, quem sabe a conversão de um pecador endurecido, quem sabe uma vocação sacerdotal religiosa que nós estamos precisando, quem sabe uma coisa de grande Deus pode obter para nós. Em tudo Deus seja louvado. Então vamos terminar, já volta bem pouco tempo, né? Com a bênção final, e vocês podem inclinar a cabecinha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grande de Montfort, Santa Genevieve Amora, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.